tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Gostaria também de agradecer a presença de todos que estão nos assistindo pela internet, pessoas de todo o Brasil, pessoas de fora do Brasil, dos Estados Unidos, Itália, Japão. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, nesse dia tão importante e especial, que é, primeiro, a nossa primeira palestra do ano. Então, nós estamos abrindo a série de palestras que nós iremos ter ao longo do ano, com essa palestra sobre vida infinita, que tem a ver com o lançamento do meu livro físico, que tem como tema vida infinita. Então, quando a gente escreve e lança um livro, ele nunca é escrito por duas mãos. No meu caso, uma questão até pelo viés do meu trabalho, está muito voltado para a espiritualidade. No meu caso, essa questão ela se acentua, porque esse livro não foi escrito em duas mãos, foi escrito por muitas mentes, de toda a equipe extrafísica que sustenta o meu trabalho. E isso é muito importante, porque o meu trabalho ele tem uma influência muito grande espiritual e, como vocês também já sabem, tem uma relação muito direta com a física quântica. E a física quântica, quando você começa a se aprofundar mais sobre esse assunto, quando você realmente mergulha no conhecimento profundo da física quântica, chega um momento que a física quântica fica completamente subjetiva, completamente abstrata, ao ponto de se confundir com a espiritualidade. Por isso que muitos cientistas, muitos pesquisadores que não estão preparados para o que a física pode mostrar, acaba não avançando muito. Por exemplo, recentemente alguns físicos catalogaram as 22 características do campo unificado. Na física, o campo unificado seria um nome mais técnico para um campo de inteligência que, ao que tudo indica, coordena todas as coisas. Então, a gente chama isso de campo unificado. E essas 22 características do campo unificado são as mesmas características que são mencionadas nos Vedas, que é uma literatura indiana, um livro muito importante na Índia, os Vedas. São as mesmas características encontradas nos Vedas para definir Brahman, ou Deus. Então notem como, no final das contas, a gente começa a ver que está tudo interligado. E quando eu estava escrevendo esse livro, que na verdade foi a compilação de uma série de informações que eu apliquei na minha vida prática e foi praticamente responsável pela mudança radical que eu provoquei na minha vida, mais ou menos cerca de 5, 6 anos atrás, quando foi o momento que eu dei o meu salto de consciência e a minha vida começou a ficar muito mais interessante, muito mais incrível. E obviamente que para que você possa modificar a sua vida e manifestar o seu sucesso ou conquistar, seja o que for, você precisa expandir muito a sua visão de mundo. Se você não expandir a sua visão de mundo, não ampliar o seu paradigma, vai ser muito difícil. Se nós não fôssemos tão solapados por essa carga de dogmas religiosos, por crenças reducionistas que foram alimentadas e impostas, destituindo o seu poder, destituindo o poder da consciência e projetando esse poder em figuras externas, talvez hoje nós, enquanto civilização, estivéssemos numa situação completamente diferente. Eu poderia citar uma série de eventos na história da humanidade em que ocorreu esse fomento de enfraquecer essa noção
que nós deveremos ter hoje, de que o poder está em nós. Não há nenhum outro poder além do seu. Não há nenhuma outra causa externa à sua consciência. Como você lida com isso quando eu transfiro esse poder para você? Será que você está disposto a assumir isso e usar este poder? Eu poderia citar, por exemplo, um episódio que ocorreu mais ou menos 1300 anos antes de Cristo, no Egito, quando Akenaton, faraó, impôs a crença em um Deus único. Até então, não havia o monoteísmo. O regime religioso ele era politeísta. E as pessoas naquela época lidavam muito bem com todo o panteão de deuses e deusas, que não eram vistos apenas como seres humanos ou homens, e sim como a expressão arquetípica de forças na natureza. E as pessoas manipulavam essas forças da natureza para gerar fartura, gerar abundância, gerar prosperidade. E nesta ótica, em nenhum momento a pessoa perdia o seu próprio poder, a sua própria confiança em si, porque ela estava interagindo com essas forças. Então vem Akenaton e de uma forma um tanto quanto agressiva impõe a crença em um Deus único. E essa transição de lógica não fez muito sentido para as pessoas. Tanto é que foi um dos piores governos que teve, ele posteriormente foi assassinado. E o que restou? O eco histórico que ainda gravita no inconsciente coletivo de que você não tem poder. Damos o poder para os vírus, para as bactérias, damos os poderes para os remédios, damos os poderes para figuras arquetípicas que se criam e em nenhum momento estamos olhando para nós e dizendo, não, eu posso manifestar e dominar a minha existência através do poder da minha consciência. Então hoje aqui, nessa palestra, nós iremos fazer um exercício, um ensaio pelo menos, interno, para sairmos da postura de criaturas para sermos criadores. Eu não sei o que e como isso repercute aí em você, mas vamos ponderar sobre a nossa postura diante da vida, postura essa diante da nossa existência. Há 2000 anos atrás, Jesus, um grande metafísico, disse de uma forma tão clara e objetiva, vós sois deuses, e rejeitamos essa afirmação porque nós passamos um tempo muito longo sendo solapados por um conjunto de crenças, por uma rede de informações que diz que você não pode. Que diz que você precisa seguir alguma coisa externa a você. Ao ponto de darmos poder por um objeto de poucos centímetros para curar uma dor. Então, o que eu vou resumir hoje nessa palestra, que é sobre o livro, vou explorar alguns tópicos do livro, se resume numa coisa muito simples. Eu estou aqui hoje lançando este livro, que é, digamos, uma espécie de guia para que você possa recuperar o seu poder. Então, meu papel aqui hoje é fazer você, pelo menos, entender que você pode recuperar o seu poder, devolver o seu poder a você. É disso que vai se tratar, é essa a essência do livro Vida Infinita. Como todos vocês, eu um dia também estava funcionando num modo analógico, num modo cartesiano. 1 mais 1 é igual a 2, né? Seguindo o caminho comum, até que num dado momento, quando eu resolvi e tomei a decisão de verdade de começar a aplicar a mecânica quântica na prática, mas foi uma decisão de corpo inteiro, né? Quando eu comecei a realmente aplicar isso e exercitar isso,
O que eu fui capaz de conquistar e manifestar em 2 anos, eu não conquistei em boa parte da minha vida. Sem esforço, com prazer, com dedicação. Quando eu falo esforço, eu não estou dizendo que você não deve se dedicar, claro, né? E dedicação envolve amar o que você está fazendo. Se você faz uma coisa que você não gosta, não tem dedicação, tem esforço. Não é isso? E isso é muito interessante, porque a psicologia cognitiva hoje revela uma coisa interessante, que eu sempre bato nessa tecla, que chegaram à conclusão de que 95% dos obstáculos que você vê na sua vida não existem, são projeções da sua mente. E que 5% apenas são desafios. Os desafios existem, porque eles estão aí para fomentar a sua criatividade. E os 95% são apenas projeções mentais. Isso quer dizer que se eu modificar a minha representação mental sobre aquilo que eu penso ser a realidade, eu posso literalmente transcender todos esses supostos obstáculos e me deparar com aquilo que realmente é a vida, um campo de possibilidades para você ser feliz e se realizar. Quando eu comecei a encarar dessa forma, quando eu comecei a acordar e comecei a ver a vida assim, nossa, não há obstáculo, só há oportunidade, só há possibilidade. Mas nós também sabemos que todas as suas reações, todas as suas respostas emocionais, todas as suas reações neuroquímicas, todo o seu comportamento não está sendo regido por aquilo que está fora, e sim pela representação que você faz daquilo que está lá fora. Vocês conseguem ver isso? Se as minhas reações, se todo o meu comportamento, se o meu poder de decisão, se o meu poder de escolha, se as minhas vontades e necessidades estão em função da forma como eu interpreto a realidade e não da realidade em si, eu tenho a liberdade fantástica de modificar essa interpretação na hora que eu quiser. Se alguém te xingar, como é que você responde? Ou não responde? Se alguém que não te conhece parar, olhar na sua cara e te xingar, qual vai ser a sua reação? Vocês vão ficar com aquela cara de paisagem? Assim? Deveria ter essa resposta, mas não é o que acontece. O que acontece? Você só falta pular na jungular da pessoa, não é? E ainda diz para você, onde já se viu, né? E você não se deu conta do quanto de poder você deu para aquele ser, pelo simples fato de você, por alguma razão, ter montado uma interpretação sobre aquilo. Tem pessoas que não têm esse tipo de reação. Se você olhar para uma criança de até os 6 anos, porque até os 6 a criança não está totalmente neurotizada ainda, mas a educação vai se incumbir de neurotizar. Mas a criança até os 6 anos, se você rir para uma criança até os 6 anos, ela vai rir de volta. Porque ela não tem complexos. Agora, se rirem de você, não é bom nem pensar, né? Se rirem de você. Então, notem que o tempo todo nós estamos articulando a realidade a partir de nós mesmos. Então, quando a gente começa a compreender que tudo está sendo moldado através da nossa mente, através da nossa representação do mundo,
Aí nós entramos num outro ponto muito importante, que é a zona de risco aparente. Porque ali é a zona, é o território das tuas conveniências, que é o seu sistema de crenças. Então a gente fala de mudar a interpretação do mundo, da realidade. Isso envolve reconsiderar e rever os teus valores, os teus paradigmas, aquilo que você colocou num pedestal dentro de você, as crenças que você se apegou. Não é? Aquele velho exemplo que eu sempre dou, a pessoa que tem a crença, sabe, não sei aonde ela aprendeu isso, mas ela aprendeu de que a vida é luta. Se não houver luta, não dá. Então eu tenho que suar muito, porque eu não concebo uma vida prazerosa e fácil. E isso nos remete a uma outra referência bíblica, né? Quando Deus, o Deus religioso, né, diz para Adão: está expulso do paraíso e terá que ganhar o pão com o suor do próprio rosto. Acabou aí, né? E esse paradigma hoje rege boa parte do nosso mundo. E trabalho é considerado tortura, do próprio termo. Então imagine como isso fica. Esse é um ponto. Então, quando você começa e tem a coragem de expandir o paradigma através da adoção de um novo conhecimento, e aqui eu estou propondo o conhecimento da física quântica associado à espiritualidade, você então consegue perceber que a sua vida não era tão finita de possibilidades como o mundo fez você acreditar. Você começa realmente a perceber a vida como ela é, um campo infinito de possibilidades. E o simples fato de você começar a reconhecer isso, já abre um campo imenso de oportunidades. Um outro ponto importante é a gente entender um conceito que eu venho estudando muito isso é muito importante eu colocar aqui, que é o conceito de entropia psíquica. Quem já ouviu falar aqui de entropia? Bastante gente, que bom. As pessoas me perguntam: Horácio, mas por que eu preciso de um conhecimento mais moderno, mais avançado? Por que eu preciso de um conhecimento? Por que eu preciso ter autoconhecimento? Por uma razão muito simples. O conceito de entropia na física diz o seguinte: entropia é a tendência de todos os sistemas de se desorganizarem. Então o universo ele está tendendo à entropia máxima, a tendência de perda de energia. Por exemplo, vamos usar um exemplo bem didático. Quando você abre a porta de um quarto de um adolescente, o que você se depara? Caos. Ou seja, aquele ambiente está em entropia máxima. Desordem total. Não é isso? Salvo algumas exceções, né? Mas, no geral, desordem. Concordam que para que você possa reverter a entropia, há necessidade da aplicação de uma força, de energia e de uma inteligência para organizar tudo aquilo? Se não houver aplicação de energia, para tirar sapato que está jogado, puxar não sei o quê, guardar livro. Então, está havendo a aplicação de energia através de uma inteligência que organiza aquele caos, tornando a entropia neg-entropia, ordem. Tudo bem? Mas se não houver aplicação de uma força de energia, você não consegue reorganizar aquele ambiente. Sendo esse universo material também um universo mental, tudo bem? Se esse universo também é um universo mental, porque tudo isso que você está vendo é uma projeção interna, mas isso é uma outra história que a gente vai talvez hoje explorar.
Se o universo ele é mental, significa que a sua mente também está sujeita à entropia. Se a entropia é uma tendência universal de todos os sistemas se desorganizarem, hoje vocês vão entender uma questão muito interessante. Por que a grande maioria tende a ter uma mente negativa? Porque se você não tiver um conhecimento que faça com que você use a sua energia para controlar a sua mente, isso requer inteligência, a disposição, eu vou controlar a minha mente agora. Se você não tiver essa disposição para usar essa energia, a sua mente tenderá à entropia. E isso significa que você vai tender a pensar negativamente. Por isso está aqui a explicação psicológica do porquê as pessoas são tão negativas. Porque você talvez não tenha tido ainda um contato com um conhecimento que te dá a condição de controlar a tua mente. No momento que você inteligentemente passa a articular a sua mente e não deixá-la mais à mercê de absolutamente nada, você sai da entropia psíquica e entra na negentropia psíquica. Uma mente ordenada. E é quando, nesse estado mental ordenado, que você tem as condições de manifestar qualquer coisa. E eu sei que muitas vezes não basta falar isso para a pessoa. Se isso não fizer um sentido vital para ela, ela vai continuar tendendo à negatividade, porque é uma tendência natural do universo. Mas a pessoa, ela não quer assumir o controle da mente, mas ela também não quer pagar o preço das consequências disso na vida prática. Lidar com os problemas, lidar com as situações caóticas. Ela quer a solução rápida ali, mas ela não quer assumir o controle da mente. Por isso que nós precisamos de conhecimento expansivo, um conhecimento que te fornece técnicas, repertório de ferramentas para você começar a sair desse esquema entrópico. O nosso corpo agora, ele está se mantendo num estado de negentropia, ele está se mantendo ordenado. Mas o meu corpo vai vencer a tendência do universo? Não. Daqui a pouco, a entropia vai abrir esse sistema fechado e vai desorganizar esse sistema inteiro, tornando essa complexidade elementos simples, hidrogênio, carbono, nitrogênio. E na hora que o universo vencer, você passa por aquele fenômeno poético chamado de morte. Daqui a pouco, você vai se perceber do lado de lá, carregando você mesmo. Espero que você não seja um peso, né? Que seja algo leve para você poder expandir. Então, a partir de um conhecimento mais especializado, você então começa a dar os primeiros passos para atuar como um criador e não mais como criatura. Esse ponto ele é vital no estudo da mecânica quântica. Hoje em dia, há um outro modelo, não sei se vocês sabem disso, que alguns cosmólogos estão apresentando um novo modelo acerca do nosso universo. E nesse modelo, esse universo ele está sendo visto como um universo vivo, como um universo consciente. E se esse universo ele é consciente, significa que esse universo ele está respondendo, reagindo ao que nós estamos pensando e sentindo o tempo todo. Como se, no final das contas, cada um de nós fôssemos uma célula de um grande corpo que nós chamamos de universo. E esse universo, sendo um corpo como esse corpo físico, está sob a influência de uma consciência maior. Que aí, nas diferentes linhas filosóficas religiosas, deu-se muitos nomes, né? Deus, eu prefiro chamar de campo unificado, é mais impessoal. Tudo bem? E nesse universo vivo, um dos grandes problemas
hoje, os estudos, é entender uma coisa. No momento em que houve o Big Bang, né, a grande explosão que resultou nesse universo, o que nós tínhamos depois de um tempo? Nós tínhamos um caldo cósmico e aos poucos foram surgindo os elementos, né, mais simples, até resultar numa estrutura tão complexa como é o caso do nosso DNA, com 3 bilhões de bases químicas. Então, ao que tudo indica, não existe aleatoriedade. O ferro, o elemento ferro que tinge o seu sangue de vermelho, ele surgiu de uma explosão de supernova há bilhões de anos atrás. E como é que esse ferro foi parar aí? Como os elementos foram organizados numa espécie de design cósmico para resultar na complexidade do nosso corpo. Eu não sei se vocês sabiam, mas o nosso corpo ele é formado por material que veio das estrelas, que você não encontra livre na natureza à nossa volta. Mostrando que existe uma espécie de designer, uma inteligência capaz de coordenar o caos gerado no Big Bang e criar uma estrutura fantástica, como a gente vê quando a gente olha para o céu. Estrelas, árvores, chão, terra, enfim. Mostrando que a nossa relação com tudo isso é fantástica. E quando você começa a aceitar, admitir que tudo está muito vivo, que a sua mente está interferindo em tudo, muda muito e abre muitas possibilidades de mudança por um caminho, talvez o caminho mais natural de funcionar na nossa existência. Um caminho mais fácil. Tudo bem? Então, no livro, nós vamos explorar 3 tópicos centrais. Nós vamos falar um pouco sobre a física do sucesso. Vamos falar um pouco sobre comportamentos quânticos. E vamos falar também sobre o sistema de criação. Como você pode exercer a função do co-criador consciente. Cada ser humano possui uma estrutura interna voltada para essa função. O poder de criar a sua própria realidade. E para isso a gente precisa entender alguns princípios básicos. Entender, por exemplo, que você aqui, esse senso que você possui hoje, que faz com que você seja capaz de reconhecer que você é você. Como é que você sabe que você é você? Como é que você sabe que você está aqui? Concorda que você tem um senso de existir? Você sente que você é. E esse eu, vamos chamar de esse eu, ao que tudo indica, não é material. Como eu sei que esse eu, que esse senso de existência não é material? Muito simples. Quando você tem um sonho à noite, naquele sonho você sabe que você é você? Sabe? Reage às coisas, né? Vivencia, sente. E de repente você acorda, abre os olhos e descobre que aquele universo que você estava lidando estava se passando como uma projeção aonde? Dentro da sua cabeça. Não é estranho o universo inteiro caber dentro da sua cabeça? Então, se você estava agindo lá, se sentindo e existindo, você é alguma coisa que está livre do corpo e que usa um corpo, talvez temporariamente. E se essa coisa não é material, se ela não tem origem na matéria, significa que essa coisa está fora do espaço e do tempo. E vamos mais além. Significa que essa coisa é imortal. Como uma coisa que não é material morre? Não morre. Para as pessoas que já tiveram a experiência, consciente ou não, de sair do corpo, tem a constatação ainda mais cabal, mais forte, mais radical do que eu estou falando.
Mas esse exemplo bem simples já mostra exatamente o que significa isso. Então, na física, nós temos a consciência, esta coisa que a gente chama de eu, interferindo de forma direta em tudo. Em tudo. E essa coisa, ela possui 3 características básicas. Vamos falar das características da consciência, para depois a gente entrar um pouco nas questões de ordem prática da sua vida. Por que você vive tal situação que você não quer viver? Por que você, mesmo querendo muito uma coisa, você tem mais daquilo que você não quer? Todo mundo já teve provas mais do que óbvias, né? De que parece que requer algo além do que só querer. Existe talvez um outro mecanismo para que a gente possa fazer a vida dar certo. Tem uma atriz norte-americana que já morreu que ela dizia sempre isso: a vida é um banquete, as pessoas passam fome. Então, essa consciência, ela possui 3 características. Não mediada, imediata e não atenuada. Não mediada. O que é não mediada? Essa consciência que está aqui agora, ela não tem como limite a pele. Ela consegue afetar tudo à sua volta. Um exemplo bem prático. Já passaram por aquela experiência de acordar mal-humorado e de repente sair para trabalhar, tudo dá errado? Já? Quem já viveu isso? Então vocês estão experimentando um efeito quântico de não mediado, ou seja, a consciência, ela não precisa de nenhum meio de propagação para afetar as estruturas externas a ela, porque ela é o próprio meio, porque essa consciência está relativamente aqui no corpo, relativamente. Na verdade, ela se excede e está em tudo. Então, através dessa atividade da sua consciência, você está interferindo em tudo de forma não mediada, não atenuada. A intensidade de ação da consciência não é atenuada pela distância, porque a consciência está em tudo. E é imediato. A interferência é imediata. Nesse exato momento, a forma como eu estou observando vocês está afetando todos vocês. A forma como eu estou observando, ou seja, o meu estado aqui agora está afetando todos vocês. Se eu entrar aqui nessa sala e assumir uma postura de resistência, de defesa, e me sentir fechado em relação a vocês, eu tranco todos vocês. Agora, se eu estiver aberto, receptivo para a troca, receptivo para a interação, que é o caso, naturalmente, todos vocês se abrem. E você não vai entender por que você começa a se sentir bem. E esse é o primeiro princípio na física, se você realmente quiser mudar alguma coisa. Compreender o que é o princípio do observador. A forma como você observa altera o objeto observado. A forma como você observa alguém altera o comportamento daquela pessoa em relação a você. A forma como você se observa provoca em você respostas construtivas ou não. E a pergunta que eu faço agora é: qual foi o compromisso que você assumiu que te impede de mudar a forma como você observa as coisas? Alguém aqui assumiu algum compromisso que possa privar você de mudar a forma que você observa para uma forma muito mais construtiva e positiva? Acho que não. Como eu falei, se você começar a mudar a forma como você observa o teu mundo, ao invés de acordar
e dizer, vamos para a luta, falar, eu me abro para este campo incrível de possibilidades que é a minha vida. Faz um teste, faz 2 semanas esse exercício para ver o que acontece. Mas não é falar da boca para fora. Você assume essa atitude, você veste essa atitude, não é falar aqui, mas é vestir isso. Sabe aqueles momentos que você estava vivendo uma situação e aí, de repente, a situação não estava legal, você estava naquele lenga-lenga, né? Tá ruim, mas tá bom, tá ruim, mas tá bom. Aí um belo dia você acorda e diz assim, ó, chega. Aí muda, não muda? Ó, já vi umas carinhas aí já lembrando. Nossa, é verdade, né? Por que mudou? Porque você assumiu, vestiu a atitude de verdade. E você usou o princípio do observador. Fez uma escolha quântica. Aí você escolheu mesmo e a coisa muda. Nessas horas você percebe que não é uma coisa que você decide na cabeça. Parece que o corpo todo faz parte daquilo. É uma força que te toma, né? Geralmente acontece quando você se cansa de uma situação que você não aguenta mais. Aí você vai, naquele momento você assume essa escolha e muda. Certo? Da mesma forma que se você realmente acordar e você se envolver com aquilo que você está dizendo, hoje eu me abro para este campo de possibilidades incríveis que é a minha vida. Mas não é o que você está dizendo, não é isso, não é o que você diz, mas é a conexão que você faz com o que você está dizendo. Você se conecta com o sentido daquilo e veste no corpo todo. Aí a tua realidade começa a mudar instantaneamente, porque a ação da consciência é imediata, não mediada e imediata. E não atenuada. Então, entender o princípio do observador é o ponto de mutação para qualquer pessoa provocar um salto e tornar o seu momento um marco referencial, um divisor de águas. Né? Porque uma coisa eu já aprendi, que tudo aquilo que você coloca atenção, expande. Tudo aquilo que você tira a atenção, diminui. Tudo aquilo que você põe a atenção, expande, e com a intenção, você ativa. Então, quando você diz, hoje eu me abro para este campo de possibilidades incríveis que é a minha vida, a atenção no que você está dizendo é o que ativa a informação. Se você fala isso da boca para fora, repetindo que falaram que era legal falar, mas você fala igual papagaio, você está falando aqui, mas você não está envolvido. Você não gera a conexão para ativar a informação. Eu atendo muitas pessoas em consultório. E muitas vezes, quando a pessoa ela está realmente aberta, basta eu gerar uma informação para ela resolver a situação dela. Porque ela está disposta. Ela está aberta para estabelecer uma conexão de verdade comigo. E esse comigo não é bem comigo, mas é o aspecto dela que eu represento. Por isso que a gente vê pessoas mudando muito rapidamente e outras que não. A pessoa que faz um protocolo X, que envolve trabalhar com intenção e com atenção, se ela pensar, eu vou ter que fazer, porque falaram que eu tenho que, mas ela não tem um envolvimento sincero, ela não vai conseguir ativar nada. Ela não vai usar o princípio do observador para modificar a estrutura. Se você entender só esse princípio do observador, já é o suficiente para você mudar. Mas entender mesmo. Com a mesma intensidade que você deu aquele basta lá atrás. Né? E quando a gente fala desse mecanismo, nós estamos falando de uma coisa muito simples e ao mesmo tempo complexa, que é entender o que é escolha na visão quântica.
como você escolhe dentre as infinitas possibilidades. Por exemplo, quando você diz assim, eu quero prosperar, né? Que é o calcanhar de Aquiles na América do Sul. O tal do papel, que não vem nunca, como a gente gostaria, né? Mas quando você diz assim, eu quero prosperar, você está fazendo aparentemente uma escolha, não é? A mesma escolha que você faz assim, vou na palestra do Horácio. Que bom que você conseguiu cumprir essa escolha, chegou, né? Muitas outras pessoas não conseguiram chegar. Que tinha boxe de carnaval, desisti, está muito complicado. Voltar e ver o restinho do Faustão, né? Mas quando você diz eu quero prosperar, quando você diz eu quero prosperar, e isso não se manifesta na sua vida, o que significa? Que você não fez a escolha. Porque se você realmente fizer a escolha, manifesta. Isso vale também para qualquer outra área. Eu quero me curar de tal problema. Se a cura não se manifestou, você não escolheu. Eu quero quero criar uma relação afetiva incrível com uma pessoa que me realize, né? Se a bendita pessoa não chegar, você não escolheu. Então, boa parte do tempo, isso me causou um impacto muito grande quando eu descobri que nós passamos boa parte do tempo sem exercer o poder de escolha. E se eu não sei como exercer esse poder de escolha, que é quântico, eu vou entrar no processo da repetição. Eu vou perder muito tempo perdendo a minha identidade me repetindo. E isso vai frustrando, não vai? Ter mais daquilo que a gente não quer, você vai, aí você se esforça, acreditando que é pelo caminho do esforço que as coisas acontecem, que o mundo inteiro ensinou isso. A gente vai se esforçando e nada de resultado, chega um ponto que você se revolta. Só que a revolta, depois de um tempo de reforço, ela se transforma num fenômeno triste que é depressão. Por isso que hoje nós estamos vivenciando um quadro nunca antes visto. Os índices de depressão no nosso planeta é altíssimo. Nunca se investiu tanto em medicamentos para remediar a depressão, porque só o medicamento não vai dar certo. Ele vai atenuar, mas você vai ter que reconfigurar muito das suas crenças para realmente sair daquilo, para transmutar toda aquela carga de revolta que virou ódio contra você e que maquiadamente a gente chama de depressão, que vai pegar muito mal se você falar que está com ódio de você. Então estou deprimido. É mais elegante, não é? Estou deprimido. Pode desligar. E aí, no momento que você está deprimido ou revoltado, você entra num ciclo vicioso. Quanto mais revoltado, mais desmotivado. E quanto mais desmotivado, mais a realidade estampa a sua revolta. Como é que a gente quebra esse ciclo vicioso? Só que a pessoa não consegue entender que ela está criando aquilo. Ela chega no consultório e diz, Horácio, não sei porquê, não sei o que está acontecendo, eu acordei deprimido. Porque ela não sabe que é um movimento que ela está provocando dentro dela. Isso cria muitos desconfortos. Deixa eu só... Pronto. Pode desligar o Data Show também, não vou usar. Então ela não sabe que ela está causando aquilo. Então, qualquer processo de mudança genuína, qualquer processo que envolva uma mudança real, parte de um pressuposto, de uma premissa básica. Entender que você é 100%
responsável por tudo que está acontecendo, tanto dentro quanto fora. Você é responsável por todas as sensações que você sente? Ah, mas a pessoa me faz... Você. Ah, mas fulano me fez... Você. Ah, mas o Brasil está... Você. Ah, mas a política está... Você. Já vi que a mente já ficou assim, né? Eu falei isso. Porque a gente não quer assumir a responsabilidade. A gente está preso num paradigma ainda muito limitador. Mas se você assume, esse é o ponto de partida, se você realmente assume, o simples fato de você assumir a responsabilidade sobre a sua existência, faz com que você também assuma aquele lugar em você capaz de mudar. Porque eu só consigo mudar a minha vida quando eu me dou o direito de assumir a responsabilidade por ela. Inclusive as pessoas que eu atraio, como elas me tratam, como a vida está me tratando, tudo isso está em função dessa modulação do seu poder de observar. Porque a vida e as pessoas só são com você aquilo que você é com você. Então, se eu me concebo uma pessoa rejeitada porque eu vivi a rejeição, na verdade, você não viveu a rejeição, você já estava se rejeitando primeiro. E segundo o princípio do observador, a realidade vai se adaptar a este modelo de interpretação que você tem acerca de quem você pensa ser. Sou rejeitado porque meu pai me rejeitou desde a infância. Mas se teu pai já estava te rejeitando desde a infância, você, na verdade, estava se rejeitando primeiro. Porque é reflexivo. Porque é sempre reflexivo. Então nós estamos colocando a questão do princípio do observador como o coração do processo. Estamos colocando a necessidade de assumir em 100% a responsabilidade sobre a tua existência. Eliminar a vítima dentro de você. Aposentar este papel de vítima, para que você então se sinta no controle da sua realidade. Isso é libertador. Quando você exercita este papel nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Então, o segundo ponto é a gente entender uma coisa muito interessante. A estrutura da matéria, seja do seu corpo, seja do chão, seja do teto, é muito curiosa. Por quê? Se você pudesse mergulhar no íntimo da matéria, entrando no átomo, indo além no núcleo e chegando no nível mais profundo da matéria, você iria perceber um grande espaço vazio. A mesma percepção que os cosmólogos têm quando eles olham para o espaço sideral, os físicos também têm quando eles olham o íntimo da matéria. Então nós estamos habitando uma matéria que também é infinita. Com uma consciência que também é infinita e atemporal. E esse comportamento da matéria, ele é curioso porque toda a realidade à sua volta só está existindo porque você está percebendo. Se você não observa a realidade, não há realidade. Há apenas potenciais.
E aqui eu quero explicar o segundo princípio essencial na física quântica, que é o princípio que foi postulado por um físico chamado de Niels Bohr, que é a interpretação de Copenhagen, que Niels Bohr era dinamarquês. Então, o nome desse princípio ficou chamado de interpretação de Copenhagen, que diz o seguinte: qualquer sistema físico, existe em todos os seus estados possíveis simultaneamente até ser observado. No momento em que você observa, aquele sistema se apresenta em apenas um estado. Essa interpretação de Copenhagen ficou conhecida como superposição quântica. Isso é uma loucura, porque toda vez que você vai dormir, você deita para dormir na sua casa, vou contar um segredo para você. Toda vez que você vai deitar em casa à noite, que você fecha os olhos, o mundo material no qual você está, ou melhor, que está em você, desaparece. Não é figura de linguagem, estou sendo literal. Eu não estou especulando, isso é matemática. Esse mundo material desaparece, literalmente. Mas como assim desaparece? O mundo à sua volta entra num estado de superposição quântica. Todos os estados possíveis da sua vida estão existindo simultaneamente. Vamos mudar um pouco o termo? Todos os futuros possíveis em relação à sua vida estão disponíveis. Todos os futuros possíveis. Desde o mais horrendo, esdrúxulo, até os mais incríveis. E se você pudesse escolher dentre esses infinitos futuros possíveis, qual você escolheria? O melhor, né? E esse futuro possível melhor que você diz agora aí, como ele é? Isso está claro em vocês? Não. Para quem está claro, vou dar uma dica muito importante. Para quem for ler o livro, vai estar detalhado lá. Se isso não estiver claro, você está perdendo a oportunidade de mudar a sua vida todas as noites. E ao acordar, você vai ter mais daquilo que você não quer ter. Não é isso? Porque quando você está no estado de superposição quântica, em que os futuros possíveis passam a estar disponíveis, se a sua mente estiver coerente com um futuro possível, ele se realiza. Ele se realiza primeiro dentro de você, e a isso nós chamamos de manifestação, e ele irá se materializar. A isso nós chamamos de realidade fixa, quando um futuro possível se torna perceptível e tangível à sua percepção. Nossa, estou vivendo agora. Isso é materialização. Então, o que você quer mudar precisa estar muito claro dentro de você. E esse claro representa o realizado, porque a mente quântica não funciona no tempo. Essa dimensão sua, que é o teu aspecto criativo e criador, não funciona no tempo. Por exemplo, quando você assiste uma perseguição de carros no cinema, vocês sabem que o movimento, a perseguição não está acontecendo, é apenas uma ilusão. Você tem fotos enfileiradas que passam pelo projetor, quando era projetor, agora evoluiu muito, mas essas fotos, essas imagens fixas passavam pelo projetor rapidamente e você tinha a impressão de movimento. É igual desenho animado, é quadro a quadro.
numa taxa de 24 frames por segundo. Você sabia que o cérebro funciona assim? Para o cérebro, o movimento é uma ilusão. O cérebro, você aqui agora está fotografando. Mas como é que você está vendo o Horácio se movendo? Nossa, está me vendo se movimentar. Porque o cérebro também enfilera essas fotos numa velocidade muito alta e você tem a ilusão do movimento. Da mesma forma que o sistema nervoso não consegue detectar aquilo que é tangível aos sentidos, matéria, e aquilo que está sendo gerado internamente, isso quer dizer que a realidade material é tão relativa quanto a mente, significa que se você fizer a mesma coisa com o teu cérebro, estampar uma imagem, uma foto do resultado daquilo que você quer viver, e estabelecer uma relação coerente com aquilo, está claro o que vai acontecer se você fizer isso num estado de superposição quântica. Aquilo vai se tornar realidade. Uma partícula, quando ela desaparece, isso é uma das outras anomalias do mundo quântico, né? Um átomo que é formado por partículas, as partículas não andam como o Horácio está andando aqui, de um canto para o outro. Ela desaparece aqui e aparece em outro ponto. E essas partículas estão construindo a matéria do teu corpo da parede de tudo. Então quer dizer que tudo está piscando numa velocidade altíssima. Certo? Quando uma partícula desaparece e ela volta, ela não tem passado, vocês sabiam disso? Olha o que eu vou explicar agora. Quando uma partícula desaparece e ela volta a aparecer, essa partícula não trouxe um passado. Significa que, literalmente, você tem a possibilidade de mudar tudo do início. Eu sei que isso é um conceito meio complexo, mas significa que a gente pode modificar a cada instante qualquer coisa. Por que quando você focaliza, você congela a imagem do resultado que você quer, num momento de superposição, você tem mais chance de materializar aquilo? Porque a mente quântica não funciona num processo de indução, ela funciona num processo de dedução. Se você fornecer o resultado, ela literalmente colapsa uma nova linha de tempo que justifique aquele futuro possível. Só que você nunca vai ter consciência de que, para que aquilo existisse aqui agora, você teve que criar um passado alternativo que justificasse aquele evento. E nós estamos colapsando linhas do tempo, o tempo todo, sem se dar conta. Infelizmente, na grande maioria das vezes, para o pior. O assalto que você sofreu, poxa, que azar, foi uma linha de tempo que você colapsou. Você criou um estado, e para aquele futuro possível do assalto se realizasse enquanto realidade, teve que haver uma série de eventos que justificasse a presença do assaltante naquele momento em que você estava na hora errada e no lugar errado. Tinham 500 pessoas. Você foi o escolhido.